Muito bom dia, Rose. Quero cumprimentá-la, cumprimentar o Edmilson, cumprimentar o Tiago e todos os ouvintes da Band, a MFM. Uma alegria falar com vocês. Tá certo. Bom, candidato, eu vou começar com a pergunta que o senhor deve estar respondendo para toda vez que o senhor dá entrevista, que é a sua guinada, né, e a sua parceria com o Lula. Enquanto governador do estado de São Paulo, e mesmo dentro do PSDB, o PT sempre foi o grande adversário do PSDB, e enquanto governador era o PT que fazia a grande oposição ao seu governo. E na última eleição, inclusive, o senhor bateu forte, né, no PT em relação à corrupção. O que fez com que o senhor se unisse ao Lula e se o senhor se sente confortável, por exemplo, de colocar o boné do MST? Olha, Rose, lá atrás nós tínhamos um bipartidarismo, só 2 partidos no período militar da ditadura. A Arena, que apoiava o governo, e o MDB, que defendia a redemocratização. Estávamos todos juntos no MDB. Montoro, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Brizola, todo mundo no mesmo partido lutando pela redemocratização. Depois estivemos juntos, eu e Lula, na Constituinte. Depois cada um fez o seu caminho. O Lula criou o PT, eu ajudei a fundar o PSDB. Os 2 partidos cresceram e protagonizaram disputas, que é legítimo no processo democrático. Aqui em São Paulo, nós sempre disputamos, e também em nível federal. Na última eleição, eu era um da chamada terceira via. Então fiz críticas ácidas ao Bolsonaro, dizendo, olha aí o general Chaves, isso aí é por esse caminho aí, está errado. E também críticas ao PT. Mas entendo que o Brasil precisa que a gente esteja unido nesse momento. Sempre nas disputas, cada um tinha seu caminho, tinha canelada, mas ninguém questionava a democracia. Ninguém tinha saudade da ditadura, da tortura. Então, acho que o Brasil precisa que a gente se una para poder ter uma agenda correta e o país poder avançar mais. Quero dar um exemplo, Rose, da Alemanha. A Alemanha, Angela Merkel, é mais à direita, né? Democracia cristã, um partido mais à direita. A esquerda de lá, o PT de lá, é a social-democracia, os shows. A Angela Merkel convidou a social-democracia para participar do governo. E a Alemanha deu um salto. Sempre que a gente faz uma conciliação, para de briga, o país anda mais. A Alemanha hoje impulsiona toda a Europa. Então, o caminho dessa conciliação é a necessidade. Ontem declarou apoio Sérgio Amaral, ministro do Fernando Henrique, José Gregori, ministro do Fernando Henrique, o Rubens Recupero, ministro do Itamar. O Brasil precisa que a gente se una para salvar a democracia e fazer a agenda correta em benefício do povo. Candidato, esse apoio todo ao Lula, vindo aí da centro-esquerda ou até da centro-direita do PSDB, o senhor acredita que num provável governo Lula, que se avizinha aí, ele vai ser bem mais ameno do que foi o anterior? Como é que o senhor vê a relação do governo Lula com setores que antes ele era oposição a esses setores, certo? Principalmente na área da economia, que ele tem um jeito próprio de fazer a economia, certo? E ele está apostando no senhor e também agora no Henrique Meirelles para fazer essa interlocução com o empresariado. Que mensagem que o senhor está levando e qual as dicas que o senhor pode prever de como será um governo Lula na economia, principalmente? Olha, Edmilson, a frente que o presidente Lula organizou, eu não sou do PT. A frente são 10 partidos: PT, PSB, Solidariedade, Partido Verde, Rede da Marina Silva, PSOL, PCdoB, Avante, Agir e PRO. São 10 partidos. Nós incluímos no programa de governo uma agenda de competitividade.
Quer dizer, para o Brasil poder crescer mais, as pessoas terem mais emprego e melhorar a renda. Nós estamos com um desemprego muito alto entre os jovens, mais de 30%. A maioria dos acordos coletivos de trabalho não consegue nem recompor a inflação. Houve uma perda real. A inflação não é 8%, 9%. De comida é 30%. A inflação do café da manhã, pão, leite, café, manteiga, é 30%. Então, o que é essa agenda de competitividade? Reforma tributária. A Campinas e região, ela é fortemente industrial. A indústria precisa da simplificação tributária. Aliás, todos precisam. Serviço, turismo, agronegócio. Então, simplificação tributária. Custo de capital. É muito caro. Os juros no Brasil é atípico. Logística e infraestrutura. Educação de qualidade. Acordos internacionais. O Brasil está isolado. Nós precisamos fazer acordos internacionais, conquistar mercado, desburocratização, enfim, toda uma agenda de competitividade. No tempo do presidente Lula, ele já foi presidente, Edmilson. Nesse período de 8 anos, a economia mais de 4%. No último ano, 7,5%. Inflação dentro da meta, 4,5%. E a relação dívida-PIB, a relação da dívida sobre o PIB, que era 60%, caiu para 39%. E o salário mínimo cresceu. No Fernando Henrique, o salário mínimo teve ganho real de 40%. Com o Lula, 70%. Hoje tem perda real. Você imagine 71% dos aposentados e pensionistas do INSS ganham um salário mínimo. Uma pessoa idosa, marido ou mulher idosa, às vezes sem casa própria, viver com R$ 1.212. Governador, o Thiago está falando aqui, eu tenho algumas agendas do ex-presidente Lula, com o senhor presente, inclusive quando a Marina Silva deu apoio ao candidato do PT, estava sentado naquela parte de baixo ali, e aí eu percebi em várias agendas que o ex-presidente Lula, em todo momento, ele fala muito do senhor e ressalta a importância do vice. Em um possível governo Lula, qual vai ser o seu papel nesse governo? Porque a gente vê, às vezes, o vice fica apenas como um vice, como a gente gosta de dizer, vice decorativo. O senhor já tem algum papel definido? Em que área que o governador iria trabalhar mais em um possível governo Lula? Olha, Tiago, eu pretendo e estou à disposição para ajudar em todas as áreas. O presidente Lula, ele tem destacado. Olha, eu, presidente Lula, tenho 8 anos de experiência como presidente da República. E foi um período que a população, a fome acabou, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, as pessoas melhoraram de vida, os estudantes puderam ter acesso à universidade, enfim. 8 anos de experiência como presidente. Eu tenho 14 anos como experiência como governador. Então, nós estamos unindo 2 boas experiências para poder ajudar o Brasil. Eu diria que é uma espécie de copiloto. Né? Você, quando vai viajar e pega um avião grande, você não tem um só. Você tem 2, né? Você tem o comandante e o copiloto, trabalho em dupla. Você vai ser operado, uma cirurgia mais complexa, não tem um cirurgião, você tem 2. Então, eu diria que a minha disposição é ajudar. A gente, quando sai candidato, pede ao povo a chance de servir, né? Nós queremos uma chance para servir a população brasileira. Agora, candidato, em relação à economia, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele não tem deixado claro para que caminho o Brasil vai. Nós temos aí os economistas colocando que teremos um ano difícil de 2023 em relação ao teto de gastos. O Lula já colocou que não vai utilizar e está pensando em ter travas. E eu não consigo entender o que seriam essas travas
porque o teto de gastos ele é importante. O senhor, como governador e que trabalhou com a questão do saneamento das finanças do Estado de São Paulo, sabe que nós não podemos gastar mais do que nós temos, né? Para onde que esse governo Lula, se eventualmente vocês forem eleitos, qual será a economia que nós teremos nos próximos 4 anos? Porque lá atrás o Bolsonaro falou que nós teríamos um posto Ipiranga, que é o atual ministro da Economia. O brasileiro, o que ele pode esperar da economia do governo Lula? Olha, primeiro, responsabilidade fiscal. Veja bem, em 2020, o Brasil teve déficit primário, quer dizer, vamos excluir juros, vamos excluir correção monetária, vamos só o que arrecadou e gastou. 11% do PIB. A pandemia teve no mundo inteiro. No México, o déficit foi 2,5% do PIB. Nós tivemos 11% do PIB. Então, o tal do teto também é toda hora furado. Não paga precatório. Então, você empurra o precatório para frente e gasta mais 40 bi, enfim. O que é importante? É responsabilidade fiscal. Qual o problema do teto? Quando a economia vai bem, você não precisa estimular tanto. Agora, quando a economia tem problema, você tem um quadro recessivo, é exatamente o momento que o governo tem que dar um empurrão. É o chamado anticíclico. Então, não se deve engessar tanto. São Paulo nunca teve teto. Nós nunca tivemos lei de teto no Estado. E, no entanto, o Estado de São Paulo sempre foi um exemplo de responsabilidade fiscal. Todos os anos, desde o Mário Covas, superávit primário, superávit primário, superávit primário. Então, o presidente Lula é um exemplo de responsabilidade fiscal. Ele pegou o governo com 60% da dívida sobre o PIB e deixou com 39% a dívida sobre o PIB. O Brasil devia 30 bilhões de dólares no FMI, vinha aqui todo ano os diretores do FMI para dizer o que tinha, o que não podia fazer, pagou a dívida e deixou mais de 300 bilhões de dólares de reserva, que é importante. Essa reserva é muito importante para o país. Agora, o Brasil precisa crescer. Economia não é um fim em si próprio. Economia precisa servir ao cidadão e à cidadã. E é a economia crescendo que você reduz a dívida sobre PIB. Então, como eu definiria, Rose, crescimento inclusivo, o assalariado precisa crescer junto, quem está desempregado precisa melhorar, quem está passando privação precisa melhorar. Crescimento inclusivo, crescimento com estabilidade, não pode ter inflação de volta. A inflação não é neutra socialmente, ela não é igual para todo mundo. Ela onera muito mais o pobre do que o rico. Ela não é socialmente neutra. E crescimento com sustentabilidade. Você não pode destruir o meio ambiente. Então, crescimento inclusivo, um crescimento com estabilidade e sustentabilidade. O que as pessoas perguntam, e a Rose deve estar também indagando, é quem vai ser o ministro da Fazenda. Não deve definir. Primeiro, que é sentar na cadeira antes da hora. Então, precisa ter humildade. Precisa ter humildade, é hora de pedir voto, é hora de convencer as pessoas com respeito. Depois é que escolhe. Agora, o programa está claro em relação à agenda de competitividade e o histórico do presidente Lula é um histórico de crescimento com estabilidade. Candidato, o senhor disse que o Brasil está isolado internacionalmente, e eu concordo com isso, é um fato, certo? E um dos motivos desse isolamento é a posição do Brasil em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, né, pelas forças da Rússia. E, principalmente, pela posição do presidente atual, Bolsonaro, que jamais criticou essa invasão. Posição essa parecida, inclusive, com a do Lula, que também não consegue criticar o Putin pela invasão da Ucrânia. Qual é a posição do senhor em relação a esse conflito? Olha, o presidente Lula também, todos somos contra a guerra. Ninguém é a favor da guerra. O que se precisa fazer é buscar resolver.
Quando você tem uma guerra, é a falência da diplomacia. Quer dizer, a diplomacia, os organismos multilaterais não foram capazes de resolver. Então, a gente tem que condenar a guerra e buscar solução. Agora, o Itamaraty, a chancelaria brasileira, corretamente, ela tem tido sempre a defesa do interesse nacional. Não tem que ser aliado de um, aliado de outro, tem que defender o interesse nacional. E eu defendo que o Brasil tenha uma inserção maior na economia mundial. Nós temos 3% da economia do mundo, 1% do comércio exterior. O país está isolado. Quando você não faz acordos internacionais, você perde mercado, porque o outro país fez o acordo e vai ter preferência sobre você. Vamos dar um exemplo, União Europeia e Mercosul. Mercosul e União Europeia, se conseguir fazer um bom acordo, o agro brasileiro não vai depender só da China. Você vai abrir um outro mercado super importante. Então, eu acredito que esse é o caminho, isso faz parte da agenda de competitividade. A outra é melhorar a imagem do Brasil, Edmilson, porque a imagem do Brasil é de desmatamento. E vai ter, pós-pandemia, um protecionismo. Os países vão proteger seu emprego, vão usar o desmatamento da Amazônia para prejudicar as exportações brasileiras. Agora, em novembro, já vai ter um encontro no Egito. Vão acabar usando isso. E quem faz o desmatamento na Amazônia não é agricultor, é grileiro de terra, grileiro. Derruba para poder amanhã alguém dar o título para ele vender a terra. E veja a gravidade. Governador, o senhor condena ou não o Putin pelo que ele está fazendo na Ucrânia? Que foi a pergunta que eu fiz. Eu condeno a guerra. A guerra e o Putin. Como? E o Putin, particularmente, porque a guerra quem causou foi ele, não foi a Ucrânia. É claro, Edmilson, que ele não deveria ter invadido a Ucrânia. Você tem tantos mecanismos de buscar uma solução, e o que o Brasil tem que fazer não é se meter nessa guerra, mas é ajudar a buscar a paz. Bom, nós estamos entrevistando o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa do Lula. Tiago. Governador, falando agora sobre a campanha, a gente está entrando nessa reta final e eu já ouvi, inclusive, o senhor, durante alguns discursos, falando sobre essa possibilidade que a gente chama de voto útil. As pesquisas apontam que o ex-presidente Lula começa a ganhar força na possibilidade de vencer em primeiro turno. Inclusive, conversando com interlocutores da campanha, que antes diziam que não era bom ficar falando disso, agora já começam a admitir claramente. Qual que é a posição do senhor quanto à questão do voto útil e essa guerra que a campanha do Bolsonaro quer fazer no interior de São Paulo, inclusive com o dia D, que a campanha do Bolsonaro chama de dia D em Campinas, que vai acontecer no sábado com a visita dele. E a gente sabe que o senhor é quem tem feito essa campanha no interior de São Paulo para a campanha do presidente Lula. Como é que o senhor vê esse cenário e o voto útil? É para valer ou é só retórica? Olha, Tiago, todo candidato quer ganhar a eleição no primeiro turno. Se ele disser que não, ele não está sendo sincero. Eu fui candidato a governador, ganhei 2 eleições no primeiro turno. Então, você gosta, trabalha para ganhar no primeiro turno. Mas se também tiver segundo turno, é natural. É natural, você disputa o segundo turno. É o eleitor que decide. O eleitor é que decide. O que você observa em eleições anteriores é que no final da campanha há uma migração dos votos para os candidatos mais bem posicionados, né? Se observa que o eleitor já quer decidir no primeiro turno. Ele vê quem tem mais chance, mas o que nós temos que fazer agora é, com humildade e com respeito, pedir o voto. Dizer, olha, converse com seu parente, seu colega de trabalho, seu amigo da igreja, não brigue com ninguém, mas leve argumentos, dizendo, olha, o Brasil pode ter uma agenda melhor. A educação, nós vamos ter que recuperar 2 anos que as crianças não estudaram
adequadamente, fazer aí um grande reforço. A saúde, o povo está sofrendo, filas para cirurgia, para exame, para internação. Nós tivemos uma coisa errada, que foi o negacionismo, o atraso do Brasil em adquirir a vacina e a campanha antivacinal, dizer que vacina da AIDS, vacina vira jacaré, fez com que o Brasil, que tem 3% da população do mundo, tivesse 10,5% das mortes por Covid, 3,5 vezes a média mundial. Então não é adequado, não é correto. Nós precisamos estimular a vacina. Água tratada, água. Vacina e antibiótico. Mudou o mundo. 3 coisas: água, vacina e antibiótico. Aliás, fiz, quando governador, Tiago, 2 grandes obras que estão terminando, 2 grandes represas em Amparo e em Pedreira, para garantir o abastecimento de água na região metropolitana de Campinas, que a Sanasa agora vai fazer as interligações. Então nós vamos também, no governo federal, fazer um trabalho importante, a questão do saneamento básico. Governador, eu estou aqui com vários ouvintes, Luiz, o Edivalmir, o Marcos, o Ale e o próprio Celso, dizendo que sempre votaram no senhor, mas não conseguiram entender essa guinada, e eles se sentem traídos e, inclusive, eles dizem que não dá para poder jogar a corrupção do PT debaixo do tapete. O que o senhor falaria para esses eleitores que dizem que sempre votaram no senhor? Olha, Rose, eu tive na última eleição 4,8% dos votos, né? Quer dizer, o que acontece? É aquilo que eu falei do segundo turno. Quem não está no polo acaba esvaziando. Eu fiz a campanha inteira de maneira correta. Eu critiquei o Bolsonaro, dizendo, olha, ele não é preparado para ser presidente, ele é autoritário, isso aí vai virar o general Chaves lá da Venezuela. Critiquei e também critiquei o PT. O que nós tivemos foi um fato de que a justiça, não sou eu que estou dizendo, a justiça disse, olha, o Lula foi tirado da eleição em 2018 de maneira injusta. E ninguém quer injustiça. Ele foi tirado para não disputar a eleição. Depois se verificou, o Supremo Tribunal Federal, que o juiz não tinha competência para julgá-lo e que o juiz era parcial, acertava com o promotor a maneira de inviabilizar. Olha, isso está errado. Aí, o Rui Barbosa dizia, Rose, o seguinte, a injustiça cometida contra um cidadão, ela é uma ameaça a toda a sociedade. Hoje eu não gosto dele, tudo bem, pode fazer o que quiser, mas não é correto, não é adequado. O que eu tenho feito? Com respeito explicado. Olha, o Brasil precisa. Nós temos o dever de nos unir. Aliás, se você verificar, hoje os ministros do Fernando Henrique, o Aloysio Nunes, foi senador da República, chanceler, estão apoiando o Lula. Por que estão apoiando? Já no primeiro turno. Porque o Brasil precisa de união. Chega de briga, de violência, de ódio, então, matar gente. O candidato, o senhor Vamos nos unir para servir ao Brasil. Esse é o único objetivo nosso, é ajudar o país. O candidato, essa violência política, né, que nós estamos vivendo no Brasil, não é culpa dos próprios políticos e essa polarização entre o PT e a direita e a esquerda, vamos colocar assim, né? E você não ter uma terceira via, e não é culpa dos próprios políticos que não construíram um país em que os eleitores pudessem confiar nesses políticos, porque na eleição de 2018 o Bolsonaro ganhou porque era o antipetismo. E agora o que a gente está conseguindo detectar nas pesquisas é que existe um antibolsonarismo e nesse momento ele está mais forte do que o antipetismo. Quando que o brasileiro, o eleitor, vai de fato votar num candidato sem ter medo? Porque a impressão que eu estou tendo é que nós estamos votando assim, o que é o menos pior. Eu não sei se o senhor conseguiu entender a minha pergunta. Não entendi, Rose. A polarização, ela existe no mundo inteiro.
ela é natural. Você pegar nos Estados Unidos, Partido Democrata, Partido Republicano. Você pegar na Europa, geralmente você tem 2, 3 grandes partidos. Então a polarização, ela é natural. O que não é natural é esse ódio, essa violência, essa agressividade. Eu fui prefeito da minha cidade natal há 45 anos atrás, na década de 70. Você disputava, tinha canelada, mas depois de se encontrar seu adversário na padaria, tomava um café. Precisa ter civilidade, né? Precisa ter civilidade. Quando você duvida da democracia, quando você não tem saudade da tortura, da ditadura, eu não devia pedir voto para o povo. E quem não acredita na democracia, por que que pede o voto popular? Não há problema na polarização. No mundo inteiro é assim. Você tem 2 grandes partidos ou 3 preparados para a alternância no poder e outros menores que dão apoio no parlamento. O que não pode é ter 50 partidos, que nem o Brasil. Então precisa ter uma reforma política. E a outra, o que não pode é ter incivilidade. É um nível de violência estimulado, né, pelo governo, pelo mau exemplo, pelos discursos de ódio, de preconceito, que não são razoáveis. Isso não colabora com o processo democrático. Isso é um retrocesso. Eu acho que o Brasil andou para trás na questão democrática, andou para trás na economia, com a fome voltando, 33 milhões de pessoas, andou para trás no social, 70 milhões de pessoas endividadas no Serasa, e não estão endividadas para passear, estão endividadas que compraram comida para o filho, porque precisaram retrocesso na educação. Nós tivemos 5 ministros, nenhum entendia bem a importância da educação. Essa é uma pergunta que eu gostaria de... E retrocesso na saúde, com o negacionismo. Viu, candidato? Essa é uma pergunta que eu gostaria de falar com o senhor, porque a educação, ela tem que ser algo que todo governante deve investir. Qual será o programa do governo, do PT e do senhor para poder trabalhar, primeiro, com reforçando o ensino fundamental e médio, para que essas crianças tenham condições de concorrerem numa faculdade em pé de igualdade? Porque todos os educadores dizem, olha, sem investimento na educação básica, esse país não vai para frente. E também em ciência e tecnologia, que nós perdemos bastante investimento. Olha, Rose, o Fernando Henrique, quando presidente, criou o Fundef, o Fundo de Desenvolvimento para o Ensino Fundamental, que é anos. Então, a criança de 5 a 14 anos de idade. O presidente Lula deu um outro passo, criou o Fundeb. Então, além da ensino fundamental, incluiu o ensino infantil, criança de 0 a 5 anos, o fundamental e o médio e o técnico. Então, ampliou a educação básica. Nós precisamos ter educação básica de qualidade. Oferecer a creche para a mamãe, oferecer o ensino infantil, a criança que entra no primeiro ano do ensino fundamental, se ela fez a EMEI, ela entra praticamente alfabetizada. O presidente Lula tem dito, eu quero ser o presidente da primeira infância, o presidente da primeira infância, do ensino infantil de 0 a 5 anos. E o que uma mãe, o que um pai quer? Ele quer que o seu filho tenha uma profissão e tenha um trabalho. Então, nós precisamos preparar a juventude, os trabalhadores. Hoje falta, na área de TI, muita gente. Desenvolvedor de software, design, cientista de dados. Eu criei até cursos de ETEC e FATEC, aí em Campinas e região, voltados à área de tecnologia. Campinas vai ser a maior beneficiada, se Deus quiser, com esses avanços de ciência e tecnologia. O presidente Lula tem repetido, eu vou unir as universidades, os centros de pesquisa, que Campinas é campeã, o governo, né, as indústrias, o agro, os serviços, e o governo, juntar todo mundo para trabalhar junto, e vai abrir um campo na indústria farmacêutica,
Nós não podemos depender de insumo da Índia. Saúde, no complexo da saúde, não podemos depender só da China. Agro, precisamos fazer fertilizante. Então, acredito que vai dar um impulso na indústria brasileira. Certo, governador, nós precisamos encerrar a entrevista, o senhor tem um outro compromisso, e aí o senhor pode falar com os ouvintes e qual é o recado que o senhor quer mandar para os ouvintes. Olha, agradecer, Rose, a você, ao Edmilson, ao Tiago, agradecer aos ouvintes da Band esta oportunidade e com respeito, com humildade, pedir o voto, pedir o apoio para a gente ter esperança e poder trabalhar mais e melhor em benefício da população. Muito, muito obrigado.